Olá, gente. Bem-vindos ao treinamento de Type, Introdução ao Google Forms. A ideia desse treinamento aqui é mostrar para vocês como funciona o Google Forms e como utilizá-lo devidamente. E é com os conhecimentos adquiridos nesse treinamento que vocês vão fazer a primeira entrega da semana de gestão, certo? Que é o Type, envolvendo integrações. E a partir desse Type nós vamos gerar uma planilha, porque o Google Forms é integrado ao Google Sheets, que é o Excel, né? O equivalente ao Excel dos aplicativos Google. Então, é muito importante que a primeira entrega de vocês seja feita corretamente, porque a primeira entrega feita corretamente vai facilitar muito a realização da segunda entrega, ok? Então, é muito importante que esse treinamento seja visto e, enfim, compreendido, para que o seu desempenho na semana seja valioso, ok? Então tá, o desenvolvimento desse treinamento vai se dar em 6 passos. Primeiramente, como criar um formulário, né, do zero. Então assim, isso aqui é mais para quem nunca teve uma experiência com o Google Sheets, ou se teve, só teve uma experiência como quem responde o formulário, nunca como quem o elabora, certo? Então, vou mostrar como é que cria um formulário do zero, como é que você chega no Google Sheets, certo? Então, bem introdutório mesmo, bem para quem nunca teve nenhuma experiência com algo do tipo. Depois, lista suspensa, perguntas padrão, então mostrar para vocês quais perguntas a gente sempre faz e sempre é bom ter em mente e, enfim, como configurá-las e como fazê-las do modo mais eficiente. Elaboração de perguntas, certo? Outro ponto muito importante é você elaborar perguntas corretamente no seu formulário. Um dos pontos de avaliação, inclusive, dessa entrega de treinamento é sobre a variedade de perguntas. Então, você ter perguntas variadas, bem elaboradas, que coletam dados relevantes e assim a gente vai avaliar se vocês realmente pararam para pensar e para elaborar perguntas valiosas ou se o seu formulário é composto de perguntas meio soltas, assim, sem muita interligação. Ok? Então, mostrar como elaborar perguntas e como não se esquecer de nada importante. Depois, a validação de respostas e respostas condicionais. Esse ponto aqui é mais para você ter certeza de que você está recebendo todas as informações que você precisa e que você está as recebendo corretamente, que a pessoa não está copiando ou que a pessoa não está respondendo o formulário de qualquer jeito. Então, é importante que a gente tenha esse controle, certo? Porque não dá sempre para depender, para confiar que todo mundo vai responder o formulário corretamente. Depois, já chegando para o final, o quinto passo, mostrar algumas configuraçõezinhas que tem lá no Google Sheets para deixar ele mais personalizado, enfim, mais interessante, certo? Quando a gente chegar lá, vou mostrar mais a fundo como vai funcionar. E depois, formatação e envio. Então, a formatação é um ponto mais estético do treinamento, né? Como deixar seu formulário mais esteticamente aceitável. E como enviá-lo, enfim, como mandar mensagem, como definir prazo, como cobrar as pessoas da resposta. Entendido? Gente, eu tive que dar um corte no treinamento, porque quando eu comecei a colocar por tempo, meu computador deu um erro. E, enfim, eu não queria começar de novo, então só dei um corte, beleza? Como eu falei, vou começar a temporização só para ter um controle de treinamento. A outra parte teve uns 3 minutos. Então, vamos começar de fato, né? O treinamento em si. Criando um formulário do zero. Então, como que você cria um formulário? O primeiro passo é entrar no seu Gmail, sua conta do e-mail, né? No meu caso, eu entrei no meu e-mail pessoal, né? E daí entrar no institucional. E se você utiliza o modo escuro, eu geralmente utilizo, eu desativei para deixar o treinamento mais familiar para o computador de vocês. As cores ficam meio estranhas, mas enfim, eu vou deixar ele no modo claro para ficar mais familiar aí para quem nunca teve acesso ao Google Forms, ficar menos confuso. Então tá, você entrou no seu e-mail institucional e aí você vai estar nessa tela aqui, meio estranho, né? Tipo, não é aqui que você cria o seu formulário. Então, você tem que ir aqui no Google Apps, nesses 9 pontinhos aqui, que tem todos os aplicativos do Google, Google Sites, Google Currents, Google Agendas, e o formulário está aqui, certo? Então, você vai, aperta, pode fechar já a sua caixa de e-mail, e aí você chega aqui, certo? Quando vocês forem efetivados, se forem efetivados, vocês vão ter acesso a vários formulários antigos. É muito interessante porque às vezes você só tem que renovar um formulário. Você não tem que sempre fazer um formulário do zero. Você pode só copiar um formulário antigo e alterar algumas informações. Mas enfim, essa parte não é interessante para esse treinamento. Esse treinamento está ensinando como criar um formulário do zero. E o nosso objetivo é justamente essa seção aqui, iniciar um novo formulário.
Vocês podem ver que nessa seção nós temos formulário em branco e vários modelos pré-montados, né? Não é interessante que vocês utilizem esses modelos agora, porque, enfim, na maioria das vezes eles não estão exatamente como a gente quer e acaba dando mais trabalho adaptar um formulário já pronto do que fazer um do zero. E é importante que num treinamento, para quem nunca tenha feito um formulário, que faça do zero para ter noção de todos os passos, ok? Então vocês vêm aqui em branco, nesse maisinho aqui do Google, e aqui. Tá, então você criou aqui o seu formulário, certo? E agora o que você tem que fazer é colocar um título. Então eu vou colocar aqui treinamento. Trainee. Numa descrição. Se for um formulário de integração, principalmente, é legal você colocar uma descrição explicando o local, a data, quantidade, valor do pagamento de entrada, se tiver, né? Se for um type mais técnico de acompanhamento de projeto, algum type de um processo interno de gestão, enfim, sempre é interessante colocar uma descrição para a pessoa saber sobre o que é o type que ela está respondendo, ok? Nesse caso aqui eu vou colocar este type, este formulário. Tem, tem função meramente didática, sem, sem utilidade prática. E aí tem como vocês adicionarem emojis, certo? Quando eu fizer aqui, não vai dar para vocês verem, porque o OBS, que é o aplicativo que eu uso para capturar isso aqui e ter a minha câmera, ele não captura os pop-ups de quando você aperta o botão direito, mas para adicionar um emoji, você aperta no botão direito do mouse, e a primeira seção que aparece já é emojis. Então você aperta e acha o emoji que você quer. No meu caso, eu quero a corujinha e um joinha. Ok, aí aparece aqui o emoji. É isso. Então ainda tem como você colocar, para mais informações, consultar. Tem como vocês colocarem links, tem como inserir links, tá? Na verdade, tem como você fazer vários tipos de formatação. Colocar aqui o título em negrito, por exemplo, ou em itálico, né? Não gosto muito de título em itálico. Mas em negrito e sublinhado, aí fica legal. E tem como você inserir links. Então, nesse caso aqui, eu quero inserir o link do portal do Trainee para a pessoa ter acesso, certo? Então, tá aqui o portal do Trainee de vocês. Vou criar. E como é que eu insiro o link aqui, né? Bom, eu posso só colocar, mas não fica em formato de link, certo? Fica em formato de texto. Se eu quiser inserir um link, eu venho aqui em inserir link. Totalmente intuitivo. E aí, o que ele vai fazer? Você vai ter um texto definido, e quando você clicar nesse texto, você vai ser encaminhado para o link que você vai colocar nessa parte inferior. E o texto eu vou colocar portal do Trainee. Então, para mais informações, consultar o portal do Trainee, a pessoa clica e é mandada pro portal do Trainee, certo? Ok. Então é isso, vocês definiram um título, uma descrição, e aí é legal colocar aqui, basta clicar, tá? Aqui em cima, para quando vocês voltarem lá para aquela parte de tela inicial de formulários, vocês lembram que tinham vários formulários naquela parte inferior? Então, esse formulário, como já está criado e vinculado à sua conta, quando você entrar naquela tela inicial dos formulários, ele já vai estar lá. É importante que ele tenha um nome definido para que você saiba encontrá-lo, né? E saiba do que se trata. Você deixar sempre um formulário sem título, sempre que você for pesquisar ele, vai ter 1 bilhão de formulários sem títulos. Você não vai saber sobre o que é aquele formulário, certo? Então tá, entramos no aplicativo, criamos um em branco, colocamos um título e redefinimos o nome, ok? Agora, para a lista suspense perguntas padrão. Uma pergunta que nós sempre fazemos em quase todos os formulários, assim, alguns formulários são anônimos, então nós não fazemos, mas uma pergunta que sempre existe é: qual é o seu nome? Essa pergunta é importante porque a partir disso nós podemos ter o controle de quem respondeu o formulário e quem deixou de responder. Vocês viram que ele mudou, né? Ele estava aqui com múltipla escolha e o Google Forms automaticamente colocou
em resposta curta. Por quê? Ele reconheceu que, como essa é uma pergunta muito recorrente, que existem vários types, e é por isso que eu estou ensinando ela para vocês, né, salientando ela aqui para vocês, o Google Forms já reconhece ela e já coloca o formato padrão que a maioria das pessoas espera. Qual é o seu nome? Um texto de resposta curta para a pessoa digitar o nome dela. Na maioria dos formulários isso faz sentido, mas na Enetec nós já temos as respostas que nós esperamos, né? Como os formulários geralmente são internos, a gente espera que quem responda sejam os membros. E nós sabemos quem são os membros, né? Na tag nós temos uma lista com os nomes deles. Então, e a gente sempre corre o risco que a pessoa coloca um texto em resposta curta, cada um vai colocar o texto no formato. Então a pessoa vai colocar só o primeiro nome, ou só o primeiro e o último nome, ou colocar sem letra maiúscula, ou colocar só em letra maiúscula. Então, para evitar essa desuniformidade, né, a gente troca de resposta curta para lista suspensa. O que isso faz? Ele vai te dar quando você for ver o formulário publicado, você vai ter uma listinha lá com todas as opções possíveis. Tá, Guilherme, mas como é que eu sei quais são as opções possíveis? Nós, de gente de gestão, temos uma planilha chamada gestão de membros, certo? Nessa planilha, nós temos o nome de todos os membros da Enetec, pelo menos os membros efetivos. Nós podemos vir aqui, selecionar, copiar. Você vem aqui, Ctrl V, certo? E já aparece o nome de todo mundo aqui. De novo, como eu falei, o Google Forms é muito bem integrado ao Google Sheets. São dois aplicativos da Google, então isso é bem intuitivo. E basta você selecionar, ele já compreende que cada célula é uma linha aqui e você já tem uma pergunta aqui. Então, você pode sempre apertar nesse olhinho para visualizar como está o andamento do formulário que você está fazendo. Vou fazer isso para mostrar para vocês. Treinamento TAP, esse TAP tem função meramente didática, como eu falei, você pode apertar no link para ir para o portal do Trainee aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso, como é o formato da lista suspensa. Tem aqui todas as possíveis respostas de qual é o seu nome para o membro da Enetec. No caso de um formulário que vocês responderam, tinha opção de múltipla escolha. Eu pessoalmente não gosto de deixar assim. Lá na planilha que foi gerada a partir desse formulário, a informação vai estar do mesmo jeito. Mas eu acho que esteticamente não é interessante você deixar com várias opções. Fica muita informação, a pessoa pode até se confundir. E um problema que existe na múltipla escolha é quando você aperta, se você não apertar para fora, você aperta para baixo e ele abaixa a seleção. Então a pessoa pode acabar selecionando errado por acidente. Enfim, eu sempre prefiro deixar como lista suspensa. E aí a gente dá o refresh. Tá aqui a lista suspensa, meu nome é Guilherme. Ok? Então tá, fizemos a lista suspensa. E agora tem outras perguntas padrão que nós geralmente temos nos formulários, certo? Uma pergunta padrão, principalmente em formulários de integração, é disponibilidade de tempo, né? Então, quando você pode aparecer, certo? Só mostrando aqui de novo, né? Fizemos a lista suspensa de membros, agora a caixa de seleção de local barra tema, né? Perdão. Antes dessa... eu errei, eu vou me matar. Tá, gente, agora tendo feito essa parte aqui do treinamento, vamos lá voltar para o nosso slide. Fizemos a lista suspensa de membros, agora nós temos que fazer outra pergunta padrão que existe, de local barra tema da integração, né? Então, digamos que você está organizando uma integração e você ainda não sabe direito o que você quer fazer. Então, você pode perguntar para os membros, onde você prefere que seja a próxima integração. E aí você pode colocar aqui os locais, né? Então, digamos que as pessoas querem um boliche, ou então um karaokê, como foi de vocês. Meu Deus. Karaokê. Ou então as pessoas querem ir para um clube, ou cinema, ou pôr do sol grande, famoso. Ou então, sei lá, SESI Lab, para quem conhece o SESI Lab, lá é muito legal. Ou então, não sei, enfim.
podem colocar várias opções aqui, vou colocar Parque da Cidade. E vocês ainda podem colocar, caso a pessoa tenha outra opção, né? Adicionar outro. Aí vai ter aqui, vai ser uma caixa de texto para a pessoa digitar o outro local que ela quer ir. Como eu falei, para cada um desses vocês podem colocar um emojizinho, só para ficar esteticamente mais interessante, né? Então, emoji boliche. Aquela coisa que eu falei, botão direito, primeira opção emojis, e aí aparece lá as opções. Vocês colocaram. Eu vou colocar em todos aqui só porque para deixar bem legalzinho. Emojis. Cinema eu vou botar uma câmera. Pôr do sol eu vou colocar. Apesar de ser pôr do sol, eu vou colocar só o sol. Emojis, esse aqui eu vou colocar. Colocar um cientista. Emojis, vou botar o parque. E outros, enfim, outros, certo? Só que tem um problema, e eu vou mostrar para vocês aqui na visualização, um problema que pode surgir. Eu, Guilherme, pô, sou um cara que eu adoro cinema, mas eu também gostei muito do SESI Lab quando eu fui lá. Eu queria poder selecionar essas duas opções aqui, mas eu não consigo. Por quê? Porque a opção que eu coloquei aqui foi múltipla escolha. E bom, para locais, se você quiser uma resposta muito objetiva e que a pessoa só escolha uma opção, tudo bem, você pode deixar a múltipla escolha. Mas eu acredito que seja muito melhor a caixa de seleção. Porque a pessoa pode selecionar mais de uma opção. E aí você realmente vai ter uma resposta verossímil de para onde os membros da Enetec realmente querem ir, certo? Claro, como a pergunta é obrigatória, a pessoa tem que responder, certo? Então, ela tem que selecionar pelo menos uma opção, mas aqui ela pode selecionar mais de uma, certo? Eu sou um cara que eu gosto do cinema e do sci ok? Então, é isso, essa parte de caixa de seleção de local e tema. E agora, outro ponto que vocês têm que coletar quando vocês vão organizar uma integração, por exemplo, é local e data, né? Então, digamos que você já saiba que dia que vai ser a integração, certo? Digamos que a gente já sabe que a próxima integração vai ser no sábado, dia 24 de junho, certo? Então, sabendo que a integração será dia 24/6, qual horário você prefere? E aí, percebam que a automação inteligente artificial do Google Forms não é a melhor do mundo, porque eu perguntei qual horário você prefere e ela não reconheceu, né, que eu quero formato de horário. Mas enfim, ela reconhece muitas coisas, como eu já mostrei aqui. Eu perguntei qual é o seu nome, ela já colocou automaticamente uma, uma resposta curta, certo? Digamos que eu já saiba que dia que vai ser, já está bem definido, eu posso só perguntar o horário para a pessoa. Ela vai vir aqui, digitar o horário, certo? Eu posso 00:40, porque eu sou desses caras aí. Ok? Agora, digamos que eu não saiba o horário, mas eu não sei que dia exatamente, mas eu sei que mês vai funcionar. Vou colocar antes, que acho que sabendo que a integração ocorrerá em junho, que dia você tem disponibilidade para participar? E aí a gente pode vir aqui, colocar a opção de data. E aqui no formulário vai ter para a pessoa selecionar a data que ela pode no calendário. Eu posso de 24. Tá, você pode de 24 e a gente vai ser. Então é isso, ok? Você pode colocar o horário e a data. Mas a maioria das vezes a gente não tem uma ideia tão fixa de horário e de data, porque, enfim, as pessoas têm vários compromissos e vários horários de disponibilidade, agendas muito diversas. Então é legal a gente conseguir integrar tanto o dia quanto o horário, certo? Então como é que a gente faz isso? Eu vou excluir
essas duas aqui, certo? Para excluir uma pergunta, você só vai nessa lixeirinha aqui, certo? Todas as perguntas são altamente configuráveis, então você pode duplicá-la, e aí gera uma pergunta exatamente igual. Você pode excluí-la, e ela exclui a pergunta. Deixá-la obrigatória, não. Então, como eu mostrei, né? Aqui ela é uma pergunta que está como obrigatória, então pelo menos uma resposta ela tem que ter. Mas se ela não tiver obrigatória, a pessoa pode simplesmente pulá-la. Enfim, esses três etapas aqui eu vou descrever mais à frente, ok? Perfeito. Como é que eu integro a data e o horário, né? Como eu tinha mostrado para vocês. Já excluí essas duas perguntas. Se eu der o refresh aqui, vocês vão ver que elas não estão mais aqui. Isso. E agora eu quero integrar as duas. Então eu adiciono uma nova pergunta aqui, ok? Nova pergunta adicionada. E eu vou aqui em grade de múltipla escolha. Aí eu coloco selecione de acordo com a sua disponibilidade. Então, digamos que nas linhas eu coloque os horários, então das 8. Digamos que a integração só vai acontecer de manhã, tá? Para não ficar 20 minutos preenchendo horário aqui no treinamento. Então, vamos colocar das 9 às 10, das 10 às 11 e das 11 ao meio-dia, ok? E nas colunas, os dias. Então, vamos colocar os sábados. Vamos colocar sábado dia 24, dia 1º e dia 8. Dia 24 do 6, dia 1º do 7 e dia 8 do 7. Perfeito? E aí, se a gente vir aqui, a pessoa vai poder marcar de acordo com a disponibilidade dela. Qual o problema? É múltipla escolha. Então, eu só posso marcar uma resposta por linha. Digamos que eu possa, tanto dia 24, quanto dia 1º, quanto dia 8, comparecer das 8 às 9 da manhã. Eu não consigo marcar essa opção, entendeu? Minha grade não abrange isso. Então é mais interessante que eu coloque uma grade de caixa de seleção. E aí aqui eu já posso selecionar uma pergunta por linha, certo? Mas digamos agora que eu não possa das 9 às 10 todo dia. Das 9 às 10 eu tenho que levar minha avó para jogar boliche. Então eu não posso nenhum dia das 9 às 10. Como a pergunta aqui está configurada para exigir uma resposta por linha, eu sou obrigado a responder aqui os horários de disponibilidade nesses dias, certo? A solução para isso é não exigir uma resposta por linha, certo? E aí é legal a gente colocar a opção não tenho disponibilidade. Nossa, não posso esse dia. Para não ficar simplesmente uma resposta em branco lá, a gente vem aqui ver. Então, digamos que dia 1º a pessoa não pode, ela não posso esse dia. E aí dia 24 eu posso das 8 às 9, das 10 ao meio-dia, e aqui eu posso das 10 às 11, aqui, né? Minha avó precisa de mim. Não posso deixar meu compromisso, ok? Outra coisa que você pode fazer é colocar as datas aqui, os horários aqui. Então, e aí colocar uma opção não tenho disponibilidade. Então, em toda linha você vai ter pelo menos uma resposta. E aí você pode exigir uma resposta em cada linha, né? Vou mostrar aqui para vocês para ficar menos abstrato. Nas colunas eu vou colocar os horários e nas linhas os dias, certo? E aí eu posso editar, né? Eu posso mover as coisas. Tudo é altamente customizável aqui. E aí agora o meu formulário vai estar assim. E aí se eu exigir uma resposta por linha, vai dar certo. Então dia 24 você pode. Não posso dia 1º, dia 24 eu posso às 8, às 10 ao meio-dia, e dia 7 eu só posso das 10 ao meio-dia. Funcionou perfeitamente, eu só inverti as colunas e as linhas. Então assim, organizem o formulário de vocês da maneira que vocês acharem mais interessante, certo? Mas saibam que existe isso, você pode juntar horário e data numa caixa de seleção. Se vocês colocarem múltipla escolha,
fica menos interessante, porque aí a pessoa só pode selecionar uma resposta por linha, né? E aí, enfim, se ela tiver mais de um horário ou mais de um dia disponível, dependendo de como você organizar a sua grade, você não vai ter uma resposta verossímil, entendeu? Vocês vejam que ele tem uma memória muito boa, né? Eu tinha colocado assim, mudei, ele mudou. Enfim, é um aplicativo muito bem feito. Datorais e grades, e agora resposta curta, parágrafo, escala linear e múltipla escolha, ok? Então, já mostrei para vocês como é que funciona a múltipla escolha, né? Você só pode selecionar uma delas. E ela é interessante algumas vezes, tá? Tem vezes que a gente só quer receber uma resposta, por exemplo. Então, digamos aqui, qual a melhor diretoria da Inetec? Gente, gestão. Não vou colocar nem outras opções, tá? É só essa brincadeira. Enfim, se você quer votar em alguma coisa, por exemplo, e a pessoa realmente só pode escolher um, digamos que é um type de eleições, você só pode escolher um candidato. Então não faz sentido você colocar uma caixa de seleção. Você tem que colocar a múltipla escolha. Você só pode escolher um. Então, gente, gestão, projetos, negócios. Você só pode escolher uma delas para ser a melhor, né? Não existe as duas melhores. Enfim. Outra coisa, outro formato de pergunta que existe é a de resposta curta ou parágrafo. Eu gosto de colocar perguntas abertas quando eu vou pedir feedback. Então, você tem alguma sugestão barra feedback? É legal colocar isso no final do formulário, tá? Então, se foi depois que a integração terminou, a integração já aconteceu, você pode mandar um formulário de coleta de satisfação, certo? Então, você pode colocar qual a nota você dá para o formulário. Você gostou do formulário? Sim, não, prefiro não declarar. Pode ser uma. Você gostou da integração? Vou mudar aqui para deixar. Como o treinamento está sendo em volta de integração, vou colocar, você gostou da integração? Sim, não, prefiro não declarar. Enfim, você tem alguma sugestão barra feedback? Tem um problema com a resposta curta. Eu vou mostrar isso para vocês aqui agora. A resposta curta, a ideia é que seja uma resposta curta, então ela desincentiva respostas compridas. Então, se for uma sugestão ou feedback, você colocar acho que a integração foi muito legal, aumentou meus níveis de dopamina e fez eu esquecer cálculo 1. Aí, tá vendo que sim, eu não consigo ver o começo da minha resposta quando eu já estou no final dela. Se a minha resposta for relativamente longa, ela não precisa ser nem muito longa. Isso tem um problema. Se tiver alguma coisa errada lá na frente, eu não consigo ver. Enfim, fica ruim de revisar a minha resposta. Então, sempre em feedbacks, eu faço duas coisas. Eu coloco um parágrafo, que aí a pessoa pode colocar a resposta tão longa quanto ela quiser, né? Pode dar enter, enfim, escrever aqui embaixo, pode assinar, enfim. E eu não gosto de deixar feedbacks obrigatórios, porque às vezes a pessoa simplesmente não tem nenhum feedback, ela não quer dar nenhuma sugestão, e é direito dela. Então, essas respostas abertas geralmente não são obrigatórias. Nem sempre o feedback é opcional, tá? Existem formulários em que o feedback é obrigatório, inclusive. Na pesquisa de clima organizacional, por exemplo, a gente deixa o feedback obrigatório, ok? Enfim, se tem alguma sugestão, feedback. E o último ponto o último tipo de pergunta que existe é a escala linear, certo? Então, e é legal, na verdade, eu vou colocar aqui como qualquer tipo. O Google Forms, ele reconhece quando é uma escala linear, ele reconhece inclusive qual o intervalo que você quer. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês que eu vou mostrar. De 0 a 10, qual nota você dá para a integração? Só porque eu falei, ele não vai. De 0 a 10, que nota você dá para a integração?
E ele coloca uma escala linear de 0 a 10, entendeu? Então ele reconhece isso automaticamente e já altera para você. Quando eu vier aqui, vai ter uma nota de 0 a 10 para eu dar. E aí você pode colocar aqui, não gostei, nada, achei perfeito. E aí você pode colocar esses marcadores. Eu gosto de colocar marcadores quando para dar uma ideia de métrica para as pessoas assim. Então aqui é nunca, aqui é sempre. Aqui é não gostei nada, achei perfeito. Enfim, para integração é bem intuitivo, né? De 0 a 10, 0 você não gostou nada, não gostaria nem de ter ido. E 10 é, nossa, gostei muito, achei muito legal, me diverti muito. Enfim, essa é uma escala linear e a pessoa responde de 0 a 10. É uma notinha mesmo, ok? Uma escala linear. Então, esses são os tipos de pergunta padrão que existem em todo o formulário que a gente faz e como você configura elas, deixa obrigatório, exclui, duplica, enfim. Agora, indo para a elaboração de perguntas. Esse é um ponto muito importante e é um ponto que vai ser avaliado novamente na entrega de vocês. A elaboração de perguntas, se as perguntas estão diversas, se as perguntas estão suprindo o intuito do type, se vocês estão dando as informações que a gente precisa, ok? Então, a primeira coisa, você tem que pensar exatamente isso. Qual é o intuito do meu type? Para que eu estou fazendo isso? É um type de integração? É um type de coleta de feedback? É um type de avaliação? É um type de acompanhamento de projetos? Enfim, você ter esse intuito claro na sua mente é muito importante. Na maioria das vezes a gente tem, tá? O intuito desse type. Se você está abrindo o type, você quer fazer alguma coisa, mas é muito bom manter isso claro para não acabar fazendo um formulário também muito gigantesco que coleta informações demais, enfim. É legal você ser abrangente, mas não é legal você ser prolixo, perfeito? Além disso, você tem que ver de que informações você precisa. Então, depois que você tem um intuito claro, aí você começa a pensar, tá bom, quero um type de integração. O que eu faço na integração? Bom, você tem que saber o horário, o local, a disponibilidade das pessoas. Quantas pessoas estão dispostas a gastar, se a Netec não for pagar tudo, né? Onde as pessoas preferem que seja, se as pessoas preferem que seja presencial, se as pessoas preferem que seja online. Então, tudo isso é importante, tá? E aí, como eu estou falando, como eu estou dando várias dicas para vocês nesses formulários, se o formulário de vocês só estiver composto das dicas que eu dei nesse treinamento, a nota não vai ser total, porque vocês só pegaram o que eu falei no treinamento, colocaram, tá? Mas enfim, tentem pensar nisso e é legal, para ter uma noção disso, consultar types antigos. Então, não sei se vocês têm acesso, se não tiverem, podem perguntar para o pessoal de GG, oi, tem como disponibilizar algum type antigo que existe? E de novo, né, não copiem, só consultem e usem eles de base para fazer as coisas. Mas é legal ver o que o pessoal já fez, assim que a gente constrói conhecimento, né? Vendo o que as pessoas fizeram e melhorando o que as pessoas fizeram antigamente. E depois disso, depois que seu type estiver pronto, sempre é legal dar uma testada nele. Então, por exemplo, digamos que você esqueceu de colocar o nome da pessoa. Aí, se você testa, assim que você enviar para o membro, ele vai olhar e falar: tá, mas onde é que eu coloco o meu nome? E aí você, nossa, esqueci disso, obrigado. Então, é sempre interessante você testar os seus formulários, certo? Portanto, é bom você fazer eles com certa antecedência. Não é bom você mandar um type, não, você tem que responder esse type até amanhã. E aí você vai fazer o type correndo, a chance de você esquecer uma pergunta é gigante e a chance do type não ser tão valioso quanto poderia é gigante também, certo? Então tentem ter um ambiente de teste, vocês podem fazer assim, a entrega do type, então podem mandar para um amigo de vocês, dá uma olhada aqui para ver como é que você fez, então, se comuniquem, ok? Testem em conjunto. Enfim, a elaboração de perguntas é isso, basicamente. Você tem que. É uma coisa bem mais abstrata, né? Não tem como você seguir um, passos e, enfim, colocar aqui pro Type fazer por você. Mas tentem procurar modelos e pensar, realmente se imergir, tirar um momento para pensar, dar um passo para trás e falar, tá, o que eu preciso, o que eu quero, e elaborar perguntas diversas e perguntas interessantes. Certo? Também não vale a pena você ficar perguntando com que cor de roupa as pessoas vão para a integração, entendeu? Isso não tem valor algum. Então, enfim, busquem respostas bem elaboradas, diversas, mas não inúteis. Perfeito?
Feito isso, agora vamos para uma parte mais legal. Validação de respostas e respostas condicionais. Então, uma coisa que você pode fazer é evitar espertezas das pessoas, certo? Então, digamos, vou mostrar para vocês como a aba que você utiliza para... Agora eu acabei de declarar está escrito errado. Que você utiliza para evitar espertezas... Assim, evitar espertezas que eu digo é receber as respostas como você as quer, certo? Então, digamos que esse feedback seja obrigatório. Aí, para eu evitar que a pessoa só venha aqui e faça isso, e envie, porque o formulário vai permitir que ela envie isso, né? Se ela deixar em branco, a resposta não pode ser feita. Mas se ele colocar só um ponto, beleza, foi respondido, tem informações ali. Como é que eu faço, né? Para eu evitar que a pessoa só responda com um pontinho aqui. Bom, assim, eu venho nesses 3 pontos aqui, mais opções. E eu posso colocar validação da resposta. E aí eu posso ter uma validação com base em comprimento e expressão regular, que eu acho que é o que diz aqui, exato. Com base em comprimento, você tem alguma sugestão ou feedback? Eu posso colocar um número mínimo de caracteres. Então eu posso falar, ok, para a pessoa dar um feedback, eu não quero que ela só coloque foi bom, foi ruim. Então eu quero colocar no mínimo a pessoa tem que ter 15 caracteres na resposta. Se não tiver 15 caracteres, ela não consegue enviar. Então, coloquei um ponto aqui. Precisa ter pelo menos 15 caracteres. Só que aí a pessoa pode vir colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15. E ela vai conseguir enviar. Então, em vez disso aqui, em vez de no mínimo 15 caracteres, eu posso colocar um texto personalizado de erro. Então, e aí quando a pessoa colocar aqui, só um pontinho, por favor, forneça um feedback realmente valioso. Aí ela não vai conseguir, certo? Mas aí o cara vai e coloca 1 bilhão de pontos até sumir. Ao invés de simplesmente colocar o comprimento, antes disso eu vou explicar outra coisa sobre o comprimento, tá? Antes de como resolver esse problema. Digamos que eu, ao invés de uma resposta muito elaborada, queira uma resposta simples. Então, a pergunta seja: da integração? A pessoa pode responder sim ou não, ok? Então, eu posso colocar, em vez de número mínimo, posso colocar o número máximo de feedbacks. Eu quero 3. E aí, se a pessoa colocar mais, por favor, seja mais sucinto. Acho que sucinto se escreve assim. E aí eu venho, coloco. Aqui, ó. Então ele pede que a pessoa, se eu passar de 3 caracteres, ele manda aquela mensagem de erro, certo? Gente, eu tive outro problema para te gravar novamente, mas continuando, como eu tinha falado, né? Você pode fazer a validação por comprimento ou expressão regular, mas para a expressão regular eu vou criar outra pergunta para mostrar para vocês. O exemplo que eu tinha dado era do ponto, né? Então vamos seguir o do ponto, mas eu acho que essa validação de expressão regular tem vários outros pontos interessantes. Então assim, ah, você quer, como eu falei, a gente quer que a pessoa não possa simplesmente responder com um ponto, né? No caso, se o feedback for obrigatório, eu não quero que ela possa responder isso. Ou então, e aí eu então só isso aqui, enfim. E aí eu posso colocar a expressão regular não contém, então não quero que contenha o ponto. Só que para eu colocar isso, eu tenho que colocar ele entre colchetes. Vocês lembram que lá no Python, quem fez a PC, vocês lembram que lá no Python, um string, ela sempre tinha que vir entre aspas. Aqui é a mesma ideia, só que em vez de aspas, são colchetes. E aí a gente coloca aqui, de um feedback valioso. E aí se a pessoa vier aqui e só responder com um ponto, aparece, de um feedback valioso, certo? Então é a mesma ideia. Mas eu acho legal essa expressão regular. A gente pode colocar, por exemplo,
para a pessoa só pode responder com letras minúsculas. E aí, como é que eu faço isso? A pessoa não pode conter na resposta da pessoa um intervalo de A a Z maiúsculo. Então, se eu vier aqui e colocar, tem que dar o refresh, né? Se a pessoa vier aqui e colocar Guilherme, aí eu coloco a mensagem de erro para direcionar a pessoa. Utilize apenas letras minúsculas. E aparece aqui a mensagem de erro. Utilize apenas letras minúsculas. Então eu venho e altero e dá certo. Ok? E a mesma ideia se eu quiser só letras maiúsculas, né? Eu coloco o intervalo de A a Z minúsculo. Então utilize apenas letras maiúsculas. E aí, se eu vier aqui dar refresh, ele vai dar uma mensagem de erro, porque ele quer que eu utilize apenas letras maiúsculas. Tem que Guilherme. Como é que eu posso mudar isso sem mudar o intervalo? Eu só coloco a expressão regular, tem que conter, expressão de A a Z. Mas aí, nesse caso, o que eu estou falando? Tem que conter mensagem de A a Z. Então, vamos ver aqui. Se eu colocar Guilherme, utilize apenas letras minúsculas, certo? Que a expressão tem que conter só o intervalo de A a Z, certo? Então tem que ser Guilherme. E aí eu posso. E aí é legal porque eu não preciso mudar aqui, eu só posso mudar o contém ou não contém, né? Enfim, é assim que você muda expressões de A a Z, certo? Outra coisa que eu posso mudar é a correspondência. Então, digamos que isso não é uma mensagem de feedback, isso aqui é uma mensagem de coleta de CPF. Qual é o seu CPF? Vocês já imaginam que vai ter gente que vai chegar e vai responder só o CPF delas pronto, né? Então, nossa, dei refresh na página. Só vai chegar e vai responder o CPF delas seco, né? Então, tá. Assim, claro, a minha validação lá tá de outro jeito, né? Vou colocar. Tá. Eu posso só vir e responder de qualquer jeito, né? Ou então eu posso vir e colocar no formato CPF. Você pode alterar isso lá no Google Planilhas, mas já é legal isso vir pronto para você, certo? Então o que você pode fazer? Você pode vir aqui, validação de resposta, expressão regular, correspondência, e você quer que esteja no formato que você quer. Como é que é o formato CPF? 3 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números, hífen, 2 números. E como é que você coloca isso? Bom, começa com intervalo, que vai abranger o número de 0 a 9. Então, o que você está dizendo? Ó, pode vir aqui o número de 0 a 9, só que eu quero isso 3 vezes. Como é que eu defino vezes? Entre chaves, 3. Aí um ponto, de novo. Aí isso aqui de novo, né? Outro ponto, isso aqui de novo, hífen. Aí 0 a 9, só que dessa vez 2 vezes. Coloque em formato de CPF. XXX, ponto XXX, ponto XXX, hífen XX. Vamos ver lá como é que ficou? Coloque em formato de CPF. Eu tenho que vir aqui e colocar ponto, ponto, hífen. E aí dá certo, certo? Assim que você faz essas validações. Existem vários códigos de validações, tá? Existe código de validação, por exemplo, se você só quer o que você gosta de, sei lá, uma pergunta bem absurda. Cite seu verbo favorito. E aí eu só quero verbos no infinitivo. Então a expressão tem que conter ar no final. É assim que você coloca isso. Coloque o verbo no infinitivo. Na verdade não, porque tem verbos que terminam em ir, né? Vou colocar então R no final. Okay. Então a expressão tem que terminar em R para ela ser validada. Certo? Deixa eu ver aqui se seu verbo favorito colocar mordendo.
Coloque seu verbo. Morder. E dá certo porque termina com R. Posso colocar qualquer palavra terminada em R. Tipo, uma palavra, não sei, não é uma palavrinha em R que não é um verbo. Enfim, ir, cantar, ele aceita. Agora, cantaram, ele não aceita. Tem que estar no infinitivo, tem que estar terminado em R. E aí eu posso colocar só verbos na primeira pessoa. Então, cantar vai dar certo de acordo com a minha validação, né? Mas poder não vai estar certo, porque ele não é um verbo na primeira pessoa, né? Não é um verbo terminado em ar. Então, enfim, vocês podem colocar coisas terminadas. Se vocês quiserem só uma pergunta, né? Então, enfim, vocês podem. Tem várias formas de confirmação, certo? Eu acho que a de formato, que é essa correspondência, certo? Ou não corresponde também, se você não quiser receber em um formato específico, né? Se você quiser receber o CPF lá, por exemplo, naquele formato que eu falei, 3 números, deixa eu colocar aqui de novo para vocês. Se eu quiser. Ué, o que aconteceu? Não é preciso sincronizar suas alterações. Competição existente depois reverter as alterações. Deixa eu dar um refresh nisso aqui. Se você quiser colocar o CPF naquele outro formato e você quiser receber ele sem ser nesse formato aqui, você só pode colocar não corresponde, né? E aí, se a pessoa colocar nesse formato, ela vai receber uma mensagem de erro pedindo pra você colocar só os números sem pontos, ok? Você pode colocar essa confirmação só na pergunta, mas aí você não tem nenhuma garantia que a pessoa realmente vai seguir o que você falou, né? Se você colocar aqui, ela realmente não vai conseguir enviar o formulário. Vamos ser inteligentes. Se ela não pode corresponder, então, de novo, CPF. E se eu vier aqui e digitar 0,81,692,021,40, ele aceita, mas se eu botar no formato, ele não aceita. Aí a mensagem de erro tá, coloque apenas os números. Enfim, tudo isso é altamente customizável, tá? Tem como você configurar várias coisas nessa validação de expressões irregulares. Na entrega de vocês, eu vou exigir que tenha pelo menos uma confirmação, certo? Não precisa ser de expressão regular, pode ser só de comprimento. Se for de expressão regular, vocês podem pesquisar em outros modos, tem vários códigos. Tem como você colocar para ela começar, né? Aí o começo, o final era o cifrão no final. O começo é isso aqui, é um tio, né? E aí se contém, sei lá. Você pode começar que ela tem que começar com letra maiúscula. Então começa com Z. Por que tá dando esses erros? Minha internet tá muito ruim, gente. Tem que começar no intervalo de A a Z. Eu vou deixar CPF, né? Então tem que começar com agulha. Certo? Tem que começar com letra maiúscula. Ou então o começo é esse aqui. Ou então vocês podem colocar expressão regular. Tem que conter. Expressão regular contém o espaço. Eu acho que é barra S. Então, se eu vim aqui. Você tem que colocar. Utilize mais de uma palavra. Então, agulha. Se eu der um espaço, ele já aceita, né? Mas geralmente quando você coloca um espaço, você tem mais de uma palavra. Então, agulha de ouro, sei lá. E se você quiser que seja só uma palavra, então você não contém o espaço. E aí, se você vier aqui, vai aparecer uma mensagem de erro. Utilize só uma palavra. Se a pessoa utilizar mais de uma palavra, ela vai usar o espaço, né? E aí, se você quiser que seja só uma palavra, você apaga os espaços. Que é esse barra Szinho aqui, entendeu? Então, enfim, você tem várias formas de validação. Desse formato aqui eu vou deixar informe seu CPF. Seu CPF, correspondências, eu quero deixar naquele modo lá de
0 a 9, 3, ponto. Hífen, 0 a 9, duas vezes. Coloque no padrão CPF xxx, ponto xxx, ponto xxx, hífen xx. E aí vem aqui, informa seu CPF. Ok? Quero colocar essa mensagem mais ali para cima, né? Porque é uma mensagem inicial. De novo, é legal, em teoria nós já temos uma planilha com o CPF das pessoas, mas é legal que o seu type colete isso para a gente não ter que ficar consultando várias planilhas na hora de tratar as informações, ok? Agora, que eu já falei da... Nossa, saiu da prestação, caiu tudo. Nós terminamos as expressões regulares, né? Agora eu vou mostrar para vocês como é que é a validação em perguntas que não são escritas, né? Você pode vir aqui e colocar, por exemplo, para a pessoa para ordenar as opções aleatoriamente. Então, digamos que você... Isso aqui tem mais sentido para coisa avaliativa, né? Você está fazendo uma prova, por exemplo. Você pode colocar para ordenar as opções aleatoriamente, impedir que seus alunos só falem, ah, não lembro, cara, mas eu lembro que era a primeira opção lá. E se ele vier aqui e marcar a primeira opção, vai ser diferente da opção do amigo dele, certo? Então é só para ordenar aqui os itens aleatoriamente. Além disso, nós podemos colocar agora, isso é mais interessante, nós podemos criar sessões aqui dentro desse treinamento. Então, eu vou criar uma sessão aqui só para mostrar para vocês como é que funciona. Adicionar sessão. Então, essa primeira parte é a sessão 1, né? Aqui é a sessão 2. Eu posso mover as perguntas de uma sessão para outra. Então, vou deixar essa primeira sessão só para coleta de dados, ok? E eu vou colocar aqui agora integração. Vou criar outra sessão aqui agora. Para... Esse type não tem muita lógica, tá? Porque eu faço perguntas de organização e de feedback da integração, mas é um type só para mostrar para vocês como é que as coisas funcionam, ok? Então, eu criei 3 sessões aqui. Essa é de integração e essa eu vou criar uma sessão de justificativa. Vocês vão entender por quê, ok? E aí, eu posso colocar, após a sessão 1, o que que acontece. Então, depois que eu terminar de responder isso aqui, o que que acontece? Então, eu vou criar uma pergunta aqui, nessa seção aqui de cima. Você poderá comparecer à integração? Sim, não. Sim ou não. Ok. A pessoa só pode dizer sim ou não. Vou colocar um talvez. Vocês viram que ele coloca automaticamente, né? Porque é intuitivo. Sim, não, talvez. Sempre, na maioria dos formulários tem. Então ele já coloca isso automaticamente. Eu vou deixar ela múltipla escolha, certo? E aí, tem como eu fazer uma configuração que, com base na resposta, eu vou para uma sessão específica, certo? Isso aqui eu quero que ela seja na sessão 1. Vai para uma sessão específica. Então, a pessoa pode comparecer à integração. Então, ela continua para a sessão 2, que vai fazer as perguntas sobre a integração. Se ela não puder ir, eu quero que ela vá para a sessão 3, justificativa. Por quê? Porque se ela disser que não, eu quero que ela me justifique o porquê. Se ela colocar que sim, eu não quero que ela me justifique o porquê que ela vai, ela vai. E se ela colocar que talvez, eu quero que ela continue para a sessão 2 também, ok? Então, sim ou talvez ela continue para a sessão 2. Não, ela vai para a sessão 3. E aí é importante que depois que eu terminar a sessão 2, eu não vá para a sessão 3, né? Porque aí, digamos que a pessoa respondeu que vai poder ir para a integração. Ela vai, responde tudo e fala. E aí tem aqui justificativa. Porque
você não poderá comparecer, mas a pessoa pode comparecer, certo? Então, não faz sentido depois da sessão 2 ela vá para a sessão 3. Depois da sessão 2, ela tem que enviar o formulário, certo? Porque termina. E aí aqui na sessão 3 eu posso colocar um questão de parágrafo, porque você não poderá ir, ok? E aí uma terceira resposta longa, e aí aqui eu posso colocar a validação de resposta, número mínimo de caracteres, eu vou colocar 10, tipo mínimo 10 caracteres, ter uma justificativa elaborada. E eu posso colocar lá também expressão regular, né, evitar que a pessoa só coloque pontos, enfim. Mas eu acho que se colocar no mínimo 10 a pessoa entende. A maioria das pessoas não sabe que isso aqui existe, porque se você colocar um ponto ela vai achar que não, realmente tem que dar a resposta, ok? Então, e aí depois da sessão 3 eu já envio o formulário, porque essa é a última sessão, né? Mas o importante é que da 2 ele não vai para 3 e que se ele colocar não aqui, ele vai para a sessão 3 justificativo, né? Então vou visualizar o formulário agora. Guilherme, CPF 01.692.021, hífen 40. Ele deixa eu mandar não. Aí eu aperto próximo. Aqui, próximo. E ele me manda para a justificativa, certo? Se eu colocar sim, ele me manda para as perguntas da integração, certo? Então é isso dessas condições aqui. Ordenar as opções aleatoriamente, já expliquei, né? Você ordena os itens aleatoriamente. E é isso de validação, ok? Agora as configurações, ok? Então nós já terminamos, é assim que você edita as questões. Agora nós vamos para essa abinha aqui de configurações, certo? Como eu falei naquela parte, muita gente utiliza o Google Formulários para teste mesmo, de escola, dessas coisas. Então você pode liberar a nota imediatamente após o envio, né? Então a pessoa responde o seu formulário e já recebe uma nota, que é aquela nota final dela. Ou então você pode colocar que ela vai receber a nota depois. Você, como professor, vai lá revisar o que cada um colocou, principalmente se tem respostas é, discursivas, né? Você tem que fazer uma revisãozinha. Mas enfim, isso aqui é para criar teste. E aí você ainda pode colocar para a pessoa não poder abrir guias ou aplicativos durante a realização do teste. Mas isso aqui é só para quem utiliza Chromebook, né? Como não utiliza, vocês estão vendo que eu não consigo nem ativar, né? Porque não é, eu não tenho um Chromebook, não é um Chromebook que eu estou utilizando agora. E eu posso ver quando o cara responde a pergunta errada, aparece lá vermelho, ou então tirar isso para evitar cola, né? Mesma coisa, opções corretas, pode ver os valores das questões. Isso aqui é bem para quem realmente, uma coisa bem teste mesmo, né? Avaliação. Na Enetec a gente faz pouco essas coisas. Agora eu posso, nas respostas, eu posso gerenciar como é a minha coleta de respostas, certo? Então, eu posso coletar os endereços de e-mail. Não, coletar não precisa. Ou então, verificados, os participantes têm que fazer login no Google na hora de responder, certo? Ou então, entrada do participante, a pessoa insere o e-mail dela automaticamente. Eu sempre deixo aqui, porque aí já coleta automaticamente o e-mail todo mundo da Netec, né? E eu posso enviar uma confirmação dos e-mails. Tipo, você quer receber uma mensagem que você com a cópia das suas respostas? A pessoa pode solicitar ou sempre mandar. Eu nunca mando, eu acho pouco valioso isso. Acho que acaba lotando a caixa de e-mail da pessoa. E aí você ainda pode colocar aqui, permitir a edição de respostas ou não. É interessante, eu gosto de permitir a edição, se a pessoa, por exemplo, podia ir em integração, mas depois fala, olha, Guilherme, não vou poder mais. Aí ela pode vir aqui editar a resposta dela, certo? E você pode restringir a Enetec, ou não. Você pode só colocar, não, todo mundo pode responder, não precisa ser só da Enetec. Na entrega de vocês, é legal que vocês coletem a resposta de muitas pessoas, não precisa ser só da Enetec, tá? Eu quero que vocês coletem a resposta de muita gente para que vocês tenham muitos dados para tratar na segunda entrega do formulário. Então, não precisa ser da Enetec. Você pode restringir, tem formulários que é legal a pessoa ser da Enetec, né? E aí,
como o formulário de vocês não vai estar restrito à Enetec, a pergunta não vai poder ser uma lista suspensa, porque vocês não vão saber quem vai responder exatamente. Então a pergunta vai ter que ser uma resposta curta. Eu só mostrei isso aqui para mostrar como a gente realmente faz na Enetec, mas no caso específico de vocês, não vai ser nesse formato aqui, vai ser uma resposta curta, ok? E limitar uma resposta também, para evitar que vire uma bagunça. Se a pessoa esquecer, tipo, é legal você colocar, limitar uma resposta, porque digamos que você mandou para um membro, nossa, eu não lembro se eu respondi o formulário, vou apertar no link. Aí quando ele aperta no link, já aparece lá uma mensagem, você já respondeu esse formulário. Fala, não, respondi sim, beleza. Então eu gosto de limitar uma resposta, permitir a edição das respostas, e no caso de vocês não vai estar restrito, mas a maioria dos types que a gente faz é restrito. Como esse é um type de treinamento, ele vai estar restrito apenas aos usuários da Enetec, ok? Então essa é a configuração de respostas que a gente tem. E de apresentação dos formulários, você pode colocar uma barra de progresso. Então, para a pessoa que está respondendo, ela vai ter uma barrinha ali em cima mostrando, aqui ó, vai ter uma barrinha aqui mostrando o progresso dela. E você pode embaralhar a opção das perguntas também, que é outra coisa que serve de controle de cola, né? Como é o exemplo de formulário de teste, de avaliação. Se o cara vai, em vez de ele tirar o print do formulário, ele anota, tá, a primeira questão, a resposta é tal, a segunda questão, a resposta é tal. E você embaralha a ordem das perguntas, a pessoa não consegue mandar cola. Para os types da Enetec, eu acho que não faz muito sentido. E tem como você editar a mensagem de confirmação. Isso é uma coisa bem mais estética, assim, mas muito obrigado por ter respondido o formulário. A Enetec valoriza o seu comprometimento. É só uma coisa mais bonitinha, né? Vou botar um emoji de crocodilo aqui. Só uma coisa mais. Só uma. Aí você tem que clicar em salvar, né? E aí, sempre que a pessoa receber, em vez de formulário enviado, ela vai receber essa mensagem de confirmação personalizada, né? É mais uma personalização mesmo. E você não pode mandar o link para enviar outra resposta, porque eu limitei a uma resposta, né? Mas se você não quiser, você pode mandar para a pessoa um link para enviar outra resposta, né? Quando ela terminar, vai aparecer lá no final do formulário enviar outra resposta. Mas como a gente limitou, isso não vai aparecer, ok? Mesma coisa, você pode colocar aqui para ver o resumo dos resultados, se a pessoa quiser, não precisa. E desativar o salvamento automático. Eu acho isso aqui crueldade, porque às vezes a pessoa está respondendo, a internet cai. O Google, ele sempre vai salvar automaticamente o seu progresso aqui. Vocês foram vendo que eu fui respondendo e dando refresh, e tá aqui meu nome, eu coloquei lá no começo do treinamento. Ele ainda tá salvo aqui, certo? Então eu não recomendo que vocês desativem isso. Eu acho muito ruim que desativem, certo? Ok, então de apresentação e de respostas é isso nas configurações. Vamos agora para os padrões, certo? Que são configurações padrão dos resultados. Você pode, aquilo que eu falei, coletar e-mail por padrão, a gente coloca isso. E aí, assim, é, eu sei que tem aqui em cima coletar os endereços de e-mail, mas isso aqui é para esse formulário, certo? Aqui você está colocando que para todos os formulários que você fizer, você não vai coletar os e-mails, ou então você vai pedir que o participante coloque, ou então que vai ter um e-mail lá para ele vir apertar aqui, certo? Mas isso aqui é para definir o padrão mesmo de todo o formulário que você fizer. Isso aqui é para o seu em específico, ok? Mesma coisa, configuração de padrão das respostas, tornar perguntas obrigatórias por padrão. Toda vez que você fizer um type, que você adicionar uma pergunta, ela já vai estar obrigatória. Então você tem que desselecionar esse obrigatório aqui, né? Se você tirar isso, as perguntas não vão estar. Se você tirar isso aqui, as perguntas não vão estar obrigatórias. Em vez de tirar, você vai ter que colocar. Eu recomendo deixar obrigatório, porque a maioria das perguntas que a gente faz são obrigatórias. A gente quer que a pessoa responda obrigatoriamente. E aí, se você tirar, você vai esquecer de colocar. Então, eu recomendo deixar assim esse padrão aqui, ok? Explicado agora o modo teste, resposta, apresentação e padrões. Última coisa que falta é a formatação e o envio do seu formulário, certo? Então, o ponto de formatação, personalizar o tema, certo? Então, você pode vir aqui e personalizar o tema do seu formulário.
Então você vai ter o tema aqui. Você pode colocar o cabeçalho. Você pode alterar a fonte, né? O tamanho do seu cabeçalho. A pergunta, mesma coisa. Mudar a fonte, você pode colocar Times New Roman, você pode colocar Animatic, você pode colocar, enfim, vários tipos. Eu gosto de deixar, meu Deus, cadê a robô? Fiquei mexendo. Vou deixar Arial mesmo. Mas o padrão é robô. Mas, enfim, você pode mudar, né? É uma coisa bem estética mesmo. Você pode mudar a fonte, o tamanho. E aqui no cabeçalho é uma coisa que eu sempre gosto de mudar, certo? Eu vou pesquisar aqui uma imagem. Baby Crocodile. Imagens. Como é de treininho, eu quero colocar. Vou colocar capa. Wallpaper. Que aí ele fica mais longo. E aí, bom, enfim, vou pegar essa imagem aqui. Criar a imagem. Aí eu posso vir aqui, cabeçalho, escolher imagem. Eu posso pegar já um tema já aqui de cima, certo? Deixa eu ver outro. Deixa eu ver se tem algum jacarezinho aqui. Eu posso já selecionar a imagem, posso selecionar essa aqui, inserir. E aí, quando você coloca a imagem de capa, ele já define as cores do formulário a partir da imagem de capa. Mas essas cores você pode mudar sempre, certo? Você pode adicionar outra, pode colocar vermelho se você quiser. Adicionar e deixar vermelho, e aí o fundo fica perto dessa cor que você colocou, né? O fundo tem que ser no tom dessas cores aqui. Mas é isso, é uma coisa bem estética, customizável no cabeçalho, como eu falei. Você pode selecionar as prontas ou fazer um upload do seu computador, né? Eu vou colocar o jacarezinho que eu peguei. Deixa eu ver se vai ficar bom. Pronto. Concluído. E de novo, ele reconhece automaticamente as cores, né? Ele pegou as cores das escamas do jacaré, mas tem outras cores aqui que estão na imagem, como é o caso desse verde. Eu vou deixar esse verde mais vivo aqui, certo? Um ponto bem estético mesmo, esse do tema, tá? E aí quando a gente visualizar o formulário, em vez do roxo padrão, vai estar nesse teminha aqui, só para deixar mais imersivo. Eu acho importante, tá? Inclusive isso é avaliado. A estética pode parecer bobagem, mas é relevante sim. Então customizem, se divirtam, tá? Nessa parte aqui. É bem tranquilo de mexer. E agora, uma coisa que vocês podem fazer também, que eu não falei, é isso. Vocês podem fazer uma cópia desse formulário, né? Isso é interessante para formulários pré-existentes que a gente só tem que mudar uma informação ou outra. Então não vale a pena fazer o formulário do zero. Você pode ir lá no formulário antigo no futuro, né? Fazer uma cópia. Ou se você não gostou do seu formulário, você pode excluí-lo. Adicionar colaboradores, enfim, todos esses pontos que tem em todo o arquivo Google, né? Vocês podem fazer isso. Mas o ponto que eu quero fazer você pode personalizar tema. Você pode fazer também uploads de arquivos. Então, vamos colocar aqui. Uma coisa que vocês podem fazer vocês podem adicionar um vídeo, vocês podem adicionar imagens aos formulários, né? Então, assim, você pode vir aqui e colocar, sei lá, deixa eu ver pegar uma foto aleatória aqui do Drive, tá? Vou pegar. Pode ir comigo, não sei. Aqui as fotos de vocês do treino, né? Deixa eu pegar aqui em marketing. 2023. Imagens e vídeos. Gestão 2023. Vou pegar uma imagem do processo eleitoral. Digamos, por exemplo, que vamos colocar aqui uma pergunta. Vou adicionar uma pergunta aqui que não tem nada a ver com integração, mas só para mostrar para vocês como é que funciona. Vote no seu candidato para a diretoria de projetos
E aí, posso colocar uma imagem aqui, posso colocar um lobinho, né, para a imagem. Mas na opção 1, eu posso colocar uma imagem relacionada a ela, certo? Então, vem aqui no Google Drive. Compartilhado comigo, lá de novo, né? De vocês, marketing, imagens e vídeos. Então, 2023. PE 2023. Aí eu posso colocar para você votar no Alessandro. E aí vai ter essa opção vai estar atrelada a essa imagem, certo? Vou colocar o Ian e a Duda logo. E uma imagem deles lá do Google Drive. E agora, não sei se eles... velho, saí, perdão. Google Drive. Só tem que achar a foto, né? Gente, será que é esse? Peraí, deixa eu fazer do caminho que eu tinha feito antes, né? Por que eu não consigo mais? No Google Drive, compartilhado comigo. É 2023.1. Vou colocar uma foto do Ian e uma foto da Duda. Deixa eu achar aqui. Acho que eu passei. Não tem nenhuma foto da Duda sozinha. Vou colocar aqui. Isso aí. Aqui é a foto da Duda e aqui é a foto do Ian. Pronto. E aí quando eu vier aqui visualizar, vai ter a foto deles para eu poder selecionar, certo? É isso em questão de colocar imagem. Você pode adicionar um vídeo para, sei lá, posso colocar o vídeo do processo eleitoral. Digamos que alguém não foi pro processo eleitoral e eu quero continuar a votação. Eu posso colocar a gravação lá para a pessoa ver e depois votar, entendeu? Posso seguir um vídeo do YouTube, posso adicionar uma imagem do nada, uma caixa de texto à sessão, adicionar sessões e perguntas, certo? Então, assim, essa parte é uma parte bem mais estética mesmo, sem muita necessidade. Eu vou tirar isso daqui porque, enfim, não tem muito a ver. Deixa eu ver o que mais. Então, upload de arquivo. E agora eu vou mostrar para vocês como compartilhar e como mandar lá no Slack, certo? Então tá, seu type está pronto, beleza? Todas as perguntas estão legais. Você vai mandar para o pessoal responder agora. Então, você vai enviar. Vai aqui no link. E aí, vocês estão vendo que esse link é gigantesco e eu acho ele estranho, eu acho ele feio. Eu sempre coloco esse URL curto, porque aí fica um link mais, sei lá, mais bonitinho. Então você copia, fecha, pode selecionar e apertar Ctrl V, aí você vem aqui no Slack. E aí eu vou mandar uma mensagem para mim mesmo, mostrando para vocês como é que funciona, certo? Então eu vou colocar aqui. Sempre é bom você colocar um título nas suas mensagens do Slack, tá? Então eu sempre coloco, sei lá, type treino. Eu sempre gosto de colocar negrito e marcar o canal, né? Como eu estou mandando no meu privado, não vai marcar o canal, porque não tem um canal. Mas enfim, eu sempre marco o canal lá. E eu coloco: olá pessoal, esse é um type que envolve explique o que está sendo coletado
e a importância do type. Certo? Deixa eu tirar esse negrito. Fale se o type é obrigatório ou não. Redutório ou não. E aí você tem que sempre definir um prazo de resposta. Certo? Você tem que definir sempre um prazo de resposta para o seu type. Para que as pessoas respondam ele, você tem um controle de até quando as pessoas podem responder. E é legal você colocar aqui em respostas, aceitando a resposta, você tire e coloque. Quando acabar o prazo, você coloca. Vou colocar, infelizmente, o prazo acabou. Ok? Isso é importante porque para formulários obrigatórios, a pessoa que não responde dentro do prazo recebe penalidades, tá? Ela recebe advertências, enfim. É muito importante colocar isso aqui e deixar de coletar respostas quando o prazo terminar, certo? Então é isso, você sempre tem que definir um prazo de resposta, falar se o type é obrigatório ou não e enviar, certo? E aí é importante você, depois que o type tiver coletado, você já tiver resposta, no caso eu tenho 0, todo type, como eu falei, é integrado ao Google Sheets. E tudo que você tem que fazer para gerar uma planilha a partir das respostas do formulário é apertar, você vai aqui em respostas e aperta aqui, link para o app Planilhas, e você pode criar uma nova planilha, treinamento trainee, ou então selecionar uma planilha existente, certo? Vocês vão criar uma nova, no caso de vocês, né? E aí vocês vão ser encaminhados para o Google Sheets e já vai ter aqui cada item com cada pergunta que você fez. Você pode criar novas sessões, enfim. Como tratar dessa parte aqui vai estar no treinamento de Excel, né? Que vai ser dado para vocês. Mas é importante que vocês tenham isso aqui e tenham o controle de quem respondeu o formulário, né? Então é importante ter um abazinho aqui, quem respondeu, quem faltou responder, para vocês irem cobrando as pessoas, certo? Então é muito importante ter um prazo extenso para o formulário, certo? Não mandar de um dia para o outro, porque é muito difícil mover todas as pessoas para responderem o formulário de um dia para o outro, mas é legal ter esse controle de resposta, certo? E ficar mandando mensagens no Slack para a pessoa, olha, falta tanto tempo para responder o formulário, não esqueça, ok? E é isso, gente. Esse foi o treinamento de Google Forms, né? Ficou meio extenso, mas é porque tem muita coisa. Então espero que vocês tenham conseguido absorver as informações. Quaisquer dúvidas, podem falar com o pessoal da diretoria de gestão, comigo, com o Diogo, com a Patrícia. Nós ficaremos mais do que felizes em ajudar vocês. E, enfim, façam um formulário completo, façam um formulário customizado, façam um formulário bonito, porque eu tenho plena consciência que todos vocês têm capacidade e irão fazer uma entrega de excelência, ok? Muito obrigado a todos por verem o treinamento até o final e boa semana de gente gestão.